Agora nos deu um susto, né? Mas graças a Deus está bem aí, está de volta aos trabalhos. Louvado seja Deus por isso. Também pela a Clarice, que está completando mais um ano, está crescendo, viu, Alisson? E está uma bênção de Deus, né? É a bênção de Deus. A gente vê aqui a igreja sendo renovada, né? Com muitas crianças. Então, louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, antes de nós irmos para a palavra, eu queria aqui fazer menção de algo muito especial que comemoramos ontem e hoje também oferecemos ao nosso Deus ações de graça. Ontem nós comemoramos os 168 anos de congregacionalismo no Brasil. No ano de 1855, Sarah Calley e Robert Calley vieram aqui em missão ao nosso país e conta-se a história que embaixo de uma mangueira, lá no Rio de Janeiro, foi contada a primeira lição de escola dominical no Brasil, que foi exatamente a historinha de Jonas contada a algumas crianças. E dali então nós fazemos sempre menção em ações de graças ao nosso Deus pela nossa denominação, o congregacionalismo, que recebeu esse nome por conta do nosso regime de governo. Nós acreditamos que o congregacionalismo, esse sistema em que a congregação ela toma as decisões mais importantes da igreja, é um sistema bíblico, fundamentado nas Escrituras, e por isso recebemos o nome de congregacionais, né? Não é congregação de outra denominação, é congregacionais. Então, nós oferecemos a Deus esse culto em ações de graça pelos 168 anos e também comemoramos esse ano 56 anos da aliança, que é parte do congregacionalismo. Existe os congregacionais da União e da Aliança, que hoje, graças a Deus, nós gozamos do mesmo modus vivendi, ou seja, pastores de lá pastoreiam aqui, pastores daqui pastoreiam lá. Então, louvado seja Deus por isso. E nós não poderíamos, de forma alguma, passar essa data sem adorarmos ao nosso Deus e louvarmos a Deus por esse momento, né, por essa data que Ele nos permitiu. Eu queria deixar para todos nós que somos congregacionais, e você que não é congregacional nessa noite, se sinta congregacional, participando aqui da nossa alegria diante do Senhor, o que diz o Salmo 126, que diz assim: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Vamos repetir todos juntos, Salmo 126, versículo 3, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração de ações de graças ao nosso Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na luz através do Teu Filho Jesus. Meu Pai, Tu és a razão da nossa adoração e do nosso culto. E nós te louvamos porque aprouve ao Senhor, Deus, estabelecer o congregacionalismo aqui no nosso país, e hoje, Deus, celebramos a Ti e oferecemos esse culto em ações de graça. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos edificado através daquilo que temos aprendido, na doutrina que temos, Deus, aqui confessado e professado. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja a todos os dias consolidando, Deus, as nossas convicções, que em tempos em que a palavra tem sido barganhada, em que o Teu nome tem sido menosprezado, que no meio dos congregacionais entre nós haja sempre, Senhor, o louvor e a adoração a Ti, porque Tu és o centro do culto, Tu és o centro da nossa vida e o centro do universo. Pai, recebe a nossa gratidão, que o Senhor nos dê anos e mais anos, Deus, de celebração ao Teu nome, pelos Teus feitos em nossa denominação. Abençoa, Deus, o pastor Ismael, que o Senhor continue dando graça e sabedoria na condução da nossa denominação, e todas as equipes, Deus, responsáveis por missões, responsáveis, Deus, pela doutrina, que o Senhor esteja a conduzi-los e que eles possam ser instrumentos Teus na edificação do Teu reino através da nossa denominação. Meu Pai, recebe a nossa gratidão, assim nós te oramos, assim nós te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre a atuação poderosa
do Espírito Santo nas ações da igreja. Então, nós iremos meditar nesse texto, Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Lucas escreveu o livro de Atos, que recebe esse nome de Atos por conta daquilo que os apóstolos pregavam e faziam. Mas alguém já disse, irmãos, que esse livro poderia ser facilmente identificado como Atos do Espírito Santo, porque o que nós vemos aqui é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade agindo e assim consolidando a igreja ao redor de Cristo Jesus, ao redor do Evangelho. Então nós vamos ler esse texto aqui que nós acabamos, que vamos fazer a leitura, e que Lucas tem a preocupação de mostrar para nós, irmãos, como viviam aqueles primeiros irmãos lá na igreja primitiva. Vamos ouvir aqui o que diz a palavra. Diz assim, meus irmãos, Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas ações de graças, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meu Pai, em Tua presença, rogamos agora que o Teu Espírito nos ilumine, nos dê o entendimento na Tua palavra. É dela, Senhor, é através dela que ouvimos a Tua voz. E eu te peço, fala ao nosso coração, para a glória do Teu nome, assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, existe o conselho eterno. O conselho eterno, que a palavra do Senhor, ela nos revela, é um conselho estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade Santa, onde cada um deles, dentro do plano de salvação que Deus tem para a sua vida, eles decidiram cumprir um papel nessa salvação. O Pai é aquele que decreta, o Pai é aquele que na eternidade determina como será o plano da salvação sobre a tua vida. Cristo Jesus é aquele que assume sobre si a responsabilidade de cumprir ali o sacrifício salvífico, o sacrifício que salva, morrendo naquela cruz e se entregando em favor das nossas vidas. E a pessoa do Espírito Santo, no conselho eterno, tem o papel de efetivar a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou, de modo que é o Espírito Santo que atua no seu coração e no meu coração, para que nós amemos a Cristo Jesus, para que todos os dias nós nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Aqui em Atos, nós encontramos nos primeiros capítulos, no capítulo 1, versículo 8 exatamente, Jesus conversando com os seus discípulos depois de ter ressuscitado. E no momento em que Jesus conversa com os seus discípulos e passa a instrução a eles, Jesus deixa claro que eles têm uma missão a cumprir, que é testemunhar de Cristo Jesus, testemunhar daquilo que ouviram de Jesus, mas para que isso se tornasse necessário, era necessário que o Espírito Santo descesse sobre eles. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, Jesus simplesmente não disse, vão e testemunhem. Jesus disse, esperem que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, porque no poder do Espírito Santo vocês de fato testemunharão aquilo que viram em mim. Vocês serão, inclusive, transformados, mudados pelo poder do Espírito Santo. E isso fica muito claro no capítulo 2,
Porque no capítulo 2 o Pentecostes acontece. O Pentecoste era uma festa judaica e que acontecia e que estavam todos ali em Jerusalém, povos que vinham de outras nações em Jerusalém, e Deus então estabelece derramar o Espírito Santo no Pentecoste. E quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, uma mudança acontece na vida de um personagem outrora covarde, que fugiu, que se amedrontou diante da pregação do Evangelho. Este personagem era Pedro. Vocês devem lembrar muito bem quando aquela escrava chega perto de Pedro e diz: Pedro, tu andas com o Nazareno. E o que é que Pedro diz? Não, eu não conheço ele, eu não sei quem é este. E ele então nega, o galo canta e a profecia dita por Jesus se cumpre na vida dele. Ou seja, um Pedro outrora covarde. Mas o que nós vemos aqui no capítulo 2 é um Pedro agora transformado. Porque agora no capítulo 2, no poder do Espírito Santo, Pedro não teme proclamar o Evangelho, abrir os seus lábios para proclamar que Jesus é rei sobre todas as coisas e que diante dele todo joelho se dobre e confesse que ele é Senhor. Pedro começa a pregar. Irmãos, o Espírito Santo capacita os apóstolos para que os apóstolos falem em outro idioma e aquelas nações que estavam ali reunidas tomem conhecimento do Evangelho através da boca daqueles que estavam sendo cheios do Espírito Santo. Pedro prega. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, no versículo 41, observe aí, 2:41 de Atos. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, veja o que é uma pregação no poder do Espírito Santo. É uma pregação em que o Evangelho é proclamado, é uma pregação em que o pregador é transformado pelo Espírito, e essa pregação, irmãos, ela alcança o coração, ela converte o coração. Meus irmãos, 3.000 pessoas aproximadamente foram alcançadas pela pregação que Pedro fez. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo então gerou uma comunidade que reflete a Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, usando a palavra e proclamando então o Evangelho através de Pedro, irmãos, estabelece uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade, a igreja do Senhor. A partir daquele momento, embora nós encontremos apenas uma referência à igreja no contexto do Novo Testamento, mas sabemos muito bem que o povo de Deus sempre foi uma assembleia, sempre foi uma comunidade, uma igreja, embora não tivesse esse nome no contexto do Antigo Testamento. Mas a igreja, irmãos, aqui, a comunidade passa a viver agora no poder do Espírito Santo. E Lucas, o escritor de Atos, tem uma preocupação. A preocupação dele é mostrar aquilo que ele estava vendo, aquilo que estava sendo testemunhado acerca do poder do Espírito Santo. E aqui no capítulo 2, nessa passagem que nós lemos, Lucas ele faz um resumo daquilo que era perceptível na comunidade que estava cheia do poder do Espírito Santo. E ele diz aqui que era uma comunidade que estava perseverando na doutrina dos apóstolos, era uma comunidade que os irmãos estavam reunidos em oração, era uma comunidade, meus irmãos, onde havia a koinonia, a comunhão verdadeira entre os irmãos. Agora, diante desse texto, será que a luz de Cristo, irmãos, tem brilhado em nós como igreja? Será que o Espírito Santo tem nos enchido de tal forma que Cristo se evidencia nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, como era na igreja primitiva? Meus irmãos, eu não acredito que o Espírito ficou lá atrás. O Espírito continua nos nossos dias. Ele continua convencendo os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. Ele continua alegrando os nossos corações com a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito continua a atuar no nosso meio. Mas será que a luz, de fato, que o Espírito gera, que a vida de Cristo, pode ser vista em nossos relacionamentos, na nossa convivência como igreja? Podemos ver, meus irmãos, que o Espírito Santo acende a luz de Cristo na vida da igreja. Entenda bem, para que eu e você, para que nós sejamos a igreja de Cristo realmente, é necessário que o Espírito Santo atue em nossos corações de forma que ele mude os nossos relacionamentos, para que a luz de Jesus, a vida de Jesus seja vista em nós.
Meus irmãos, é o Espírito que acende a luz na vida da igreja. Nós podemos ser uma igreja grande, financeiramente confortável, termos muitos membros aqui, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, meus irmãos, não haverá a luz de Cristo entre nós. Não será evidenciado o sinal do céu entre nós, como Lucas percebe muito bem naquela comunidade dos primeiros cristãos. Meus irmãos, eu gostaria de destacar para vocês aqui nessa passagem 4 ações do Espírito que acendem a luz de Cristo no meio da igreja. E eu queria que você pudesse avaliar o seu coração nessa noite, porque você tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, Deus te dá a graça nessa noite de entregar o teu coração a Ele, de ser um instrumento de Deus, para que Cristo resplandeça para o mundo através da sua vida. E eu queria que você notasse essas 4 ações do Espírito Santo. Primeiramente, meus irmãos, à luz do que Lucas nos coloca aqui, o Espírito Santo ele faz brilhar a unidade no ensino apostólico. A igreja que é possuída e cheia do Espírito Santo é uma igreja, irmãos, que está preocupada com aquilo que ela tem aprendido. É uma igreja, irmãos, que está querendo entender mais o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer. Eles não são só frequentadores de igreja e eles também não só levam a Bíblia embaixo do braço. Eles estão preocupados em saber o que é que Jesus ensina. Quando Lucas diz o que era aquela igreja, ele diz assim no versículo 42, observe na sua Bíblia: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, por que Lucas não diz e perseveravam na doutrina de Cristo, de Jesus, mas dos apóstolos? Jesus ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, embora ele seja a peça fundamental, central, que dá sustentação a toda a narrativa da Escritura. Ele não escreveu nenhum livro. O que aprouve a Cristo Jesus e a Deus em sua sabedoria foi fazer com que aqueles que andaram ao lado de Cristo, Pedro, João, Tiago, Judas, eles fossem instrumento para escrever e ensinar aquilo que aprenderam de Jesus. Lá em Mateus 28, no finalzinho, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo quanto eu tenho vos ensinado. Ou seja, Jesus dá aos discípulos essa missão: ensinem aquilo que eu tenho ensinado. Meus irmãos, em João capítulo 14, versículo 26, nós então entendemos como é que esses discípulos iriam fazer isso, em que poder eles iam fazer isso. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disser. É no poder do Espírito Santo que os discípulos e apóstolos ensinariam aquilo que Jesus deixou para eles. E a igreja do Senhor, a igreja alcançada pela pregação do apóstolo Pedro lá no Pentecostes, é uma igreja, irmãos, que estava perseverando e buscando entender qual era a doutrina que Jesus deixou através dos apóstolos. Com isso, meus irmãos, nós percebemos que uma igreja que resplandece a luz de Cristo no mundo é uma igreja que está buscando entender, compreender e viver a doutrina dos apóstolos. O que nós percebemos, meus irmãos, é que aquelas pessoas sendo alcançadas pelo Espírito Santo, elas não se reuniam na comunidade e qualquer um dizia o que tinha que ser. Não havia ali, um indivíduo mais iluminado do que o outro, que tinha mais sabedoria ou que se apoiava em alguma filosofia para ensinar algo novo. Não. O que acontecia naquela igreja era que os irmãos entendiam que o que Jesus deixou para a edificação da igreja vem da boca dos apóstolos. Eles foram inspirados por Deus, eles foram iluminados por Deus para trazer o entendimento de Cristo Jesus. E o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo simplesmente em nossa vida ilumina o nosso entendimento para que nós enxerguemos o ensinamento dos apóstolos. No interior, aqui do Nordeste, é muito comum a gente chegar em algumas cidades e nessas cidades ter um cruzeiro. O
que é um cruzeiro? Um cruzeiro normalmente ou é uma cruz que fica no alto de um monte, ou é uma capelinha que fica no alto de um monte. Então, por ser o lugar mais alto, normalmente as pessoas elas sobem lá, algumas fazem os seus votos, mas é bem curioso o cruzeiro, principalmente à noite, porque quando você vai chegando na cidade e você percebe o cruzeiro no alto, a impressão que dá é de que aquela capelinha ou aquela cruz está flutuando no céu. E tem todo um simbolismo, né, interessante de ser percebido. Mas é interessante também um detalhe, irmãos, aquele cruzeiro, ele é iluminado. A gente não vê as luzes que estão ali, a gente só vê os focos das luzes apontando em direção ou à cruz ou à capela, ou à cruz ou à igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo é muito semelhante a essa luz. Os focos que o Espírito Santo aponta, irmãos, é para Jesus. De maneira que quando o Espírito Santo atua em nossos corações, o que nós queremos é Jesus. O que nós queremos é conhecer mais dEle, é viver para Ele, é adorar a Ele. Meus irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que deseja saber mais de Cristo. E o Espírito Santo ilumina essa caminhada através do ensino dos apóstolos. O Espírito Santo, ele nos ensina as palavras de Cristo. E talvez você, essa semana que passou, sentiu uma certa dificuldade para entender o Evangelho, para entender mais especificamente alguma parte da Bíblia. Meu irmão, nós precisamos aprender a orar e pedir: Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me dá compreensão para que eu possa ver, enxergar o Evangelho e amar a Ti sobre todas as coisas. Meus irmãos, sem o Espírito Santo nós estamos tateando, nós ficamos perdidos. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos aqui um bocado de coisas confusas. Mas com o Espírito Santo nós sabemos que tudo o que está sendo dito aqui está sendo dito acerca do nosso Senhor, do Gênesis e Apocalipse. Aponta para Jesus e nos revela o grande amor que Deus tem por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é que dá essa luz? Quem é que dá esse entendimento, meus irmãos? O Espírito que nos faz ouvir o que os apóstolos ensinam, ouvir aquilo que eles nos deixaram ali como legado no seu ministério, e nós passamos a entender e compreender mais a Cristo Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo acende a luz de Cristo no nosso meio, e Ele acende a luz de Cristo no nosso meio, fazendo com que os nossos olhos e o nosso coração se volte para o ensino apostólico. Se você faz parte de alguma igreja que tem se distanciado do ensino apostólico, que tem deixado de lado o ensino apostólico, converse com o seu líder, converse com aquele que tem ensinado a palavra. É hora de nós nos voltarmos, meus irmãos, para a essência, e a essência foi deixada através dos apóstolos. Aquela igreja, irmãos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas, irmãos, vejamos ainda outra ação do Espírito que acende a luz de Cristo em nosso meio, no meio da igreja. E de forma individual acende a luz de Cristo em nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz brilhar o propósito em comum da igreja. A igreja, irmãos, não é um grupo dividido e rachado. A igreja tem um propósito em comum. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram alcançados pelo Espírito Santo, irmãos, eles passam a conviver numa comunidade onde eles não estão apenas sentados um do lado do outro, eles passam a experimentar a comunhão, a comunhão. Os convertidos, irmãos, da igreja primitiva, eles viviam o que Lucas chama aqui de koinonia. Koinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão, foi traduzida como comunhão. E comunhão, irmãos, não é a mesma coisa de ajuntamento. A gente pode fazer um ajuntamento e ainda assim não ter comunhão. Podemos sentar um do lado do outro aqui, mas estarmos divididos, não termos o mesmo alvo, não termos o mesmo objetivo. Aquela igreja, meus irmãos, diz a palavra do Senhor no versículo 42, e perseveravam na comunhão. Ou seja, o Espírito Santo fez o que na vida daquelas pessoas? Fizeram com que elas tivessem um alvo em comum. Todos estavam mirando no mesmo propósito, no mesmo lugar. É isso que o Espírito Santo faz. E é isso também que deixa o inimigo, o nosso inimigo, irado. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tenta dividir. O inimigo, ele tenta rachar. Ele tenta rachar porque todas as vezes que nós estamos divididos, nós estamos enfraquecidos.
E nós podemos perceber isso, irmãos, na nossa convivência como casais. Quem aqui é casado, né, sabe muito bem como é difícil você estar num relacionamento com pensamentos divididos. Um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Irmãos, isso enfraquece. Eu lembro quando nós compramos lá em casa o nosso primeiro computador, como casados. Na época nós estávamos no Alto Mateus e os recursos não eram tantos e a gente tinha que fazer muito sacrifício. E eu lembro que eu disse a Mirelle, nós precisamos de um computador. Eu estava terminando o meu curso na universidade e eu precisava fazer monografia e era uma agonia, porque eu usava o computador da universidade e eu disse, a gente tem que comprar. E Mirelle disse, realmente, vamos comprar, vamos orar, colocamos diante de Deus, irmãos. E eu confesso a vocês como foi fácil. Depois de termos apresentado a Deus e Deus nos unido num alvo em comum, a gente conseguir aquele computador. Meus irmãos, quando nós estamos unidos, nós somos fortes. Um corpo dividido é um corpo doente, é um corpo fraco. E eu lhe digo mais, um membro fora da igreja, o que é que acontece se eu cortar sua mão aqui? O que é que vai acontecer daqui a algumas horas? Ela vai perder o vigor, vai definhar, secar, morrer e apodrecer. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. Não tem como uma igreja ser a igreja de Cristo dividida. E não tem como ser membro do corpo de Cristo distante da igreja. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. É Paulo que diz. Meus irmãos, havia entre aqueles irmãos uma comunhão gerada, produzida pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos enche, é isso que ele faz. Ele gera comunhão entre nós. Como é que uma igreja pode ser cheia do Espírito Santo se os irmãos estão se engafinhando, se os irmãos estão divididos? Pode ter movimento, pode ter o que tiver, mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, irmãos, que experimenta a comunhão produzida pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que produz isso. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aqui, no final da epístola, Paulo vai dar, então, ações de graça ao Senhor. É a famosa bênção apostólica. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O que é que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos? Que o Espírito Santo é quem produz comunhão. É próprio dele, irmãos. Assim como é próprio da mangueira produzir a manga, assim é próprio do Espírito Santo produzir na nossa vida comunhão. E se nós estamos divididos por alguma razão, meus irmãos, nós precisamos rever as nossas ações. Você nunca será cheio do Espírito Santo se você está no mesmo corpo que o teu irmão e não fala com ele, e está intrigado dele, e está com ódio dele. Meus queridos irmãos, a unidade de propósito é como o fio que tece todas as partes de uma roupa, né? Quando a costureira ela vai costurar uma roupa, o que é que ela faz? Ela pega cada partezinha, né? Manga, gola, e vai então ali tecendo o fio, e aquele fio vai unindo todas as partes, de maneira que as partes que são diferentes, quando elas são juntas num todo, elas formam uma só peça. Meus irmãos, o Espírito Santo é como o fio que une as partes de uma roupa. Ele está lá tecendo as nossas diferenças. Somos diferentes, graças a Deus por isso, mas as nossas diferenças são unidas num propósito, numa comunhão que o Espírito Santo gera. Meus irmãos, quando essa comunhão ela está sendo vivenciada no nosso meio, a luz de Cristo acende. Nós resplandecemos no mundo. Aqueles que estão em trevas olham para nós e dizem, tem algo diferente aí. E nós sabemos que algo diferente é esse. É o Espírito Santo nos levando a ser mais parecidos com Cristo Jesus. Jesus deu um conselho a nós. Ele disse o seguinte: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não se esqueça disso. Porque talvez nessa semana que passou, você enumerou uma série de razões para se distanciar daquela irmã, daquele irmão, para deixar de ir à igreja e dizer, não vou não para a igreja não tem como não. Se você faz parte do mesmo corpo que o seu irmão, você deve buscar a comunhão. E eu digo mais, você não tem condições de fazer isso sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo para que isso de fato aconteça.
Às vezes tem gente que diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Nós cremos que Deus pode fazer isso. Mas, irmãos, precisamos também ser cheios do Espírito Santo para amar aqueles que pisam no nosso calo, para conviver na diferença com os nossos irmãos, porque a igreja não é todo mundo igual, não é todo mundo um robôzinho aqui não, todo mundo aqui é diferente, tem temperamentos diferentes, um é mais explosivo, outro é mais calmo, mas o Espírito Santo faz o que, irmão? Gera comunhão, gera koinonia. Nós precisamos pedir, Espírito Santo nos encha, para que a gente possa estar mais firmes, para que a gente possa mirar num alvo em comum, e esse alvo é Cristo Jesus, para que a tua luz resplandeça, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas através de nós. Meus irmãos, o Espírito Santo é quem acende a luz de Cristo em nossas vidas. Você pode tentar fazer o que você quiser, você pode ter uma boa retórica, você pode ter vários diplomas de teologia na parede, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser como uma lata vazia, só fazendo zoada. Porque o Espírito Santo é capaz de fazer em nós, meus irmãos, coisas extraordinárias. É capaz de nos levar a amar os nossos inimigos, a olhar para aqueles que nos ferem com palavras ferinas, irmãos, e dizer a Ele, Pai, perdoa estes, Pai, derrama a Tua graça sobre estes. Quem é que faz isso, irmãos? O Espírito Santo em nós. O homem mais cheio do Espírito Santo que esse mundo já viu foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que no batismo recebeu do Pai o Espírito Santo como uma pomba que pousou sobre ele e o capacitou a exercer o ministério que Ele nos deu também para realizar. E quando Ele estava naquela cruz sendo zombado, e aqueles homens ali engafiando e zombando dele, desce daí, tu não és Deus, Ele diz o quê? Pai, perdoa a estes. O que é isso, irmãos, senão uma ação do Espírito Santo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo algo sobrenatural que você, humanamente, nem eu temos condições de fazer. É por isso que nós precisamos da graça de Cristo. Precisamos da graça para que a gente possa fazer coisas que nos são impossíveis de fazer. Perdoar os nossos inimigos. Perdoar aqueles que merecem juízo da nossa parte. Meus queridos irmãos, além de fazer brilhar a unidade no ensino apostólico e o propósito em comum na vida da igreja, o Espírito Santo faz mais algo para que a luz de Cristo resplandeça na comunidade, na igreja dele. Irmãos, em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele faz brilhar a confraternização na vida da igreja. Pastor, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo estabelece momentos em que a gente se alegra juntos, em que a gente está ali, nos abraçando, confraternizando, estamos unidos fisicamente, espiritualmente, numa alegria em comum. Faz, meus irmãos, é obra dele. O Espírito Santo não está no nosso coração para nos entristecer, Ele está no nosso coração para nos dar momentos de deleite na companhia dos nossos irmãos. Lucas viu isso naquela igreja. Veja o que ele diz no versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e vamos repetir todos juntos, no partir do pão. No partir do pão. Agora, olhe comigo o versículo 46, que Lucas ele teve uma preocupação de esclarecer ainda mais o que era esse partir do pão e como é que acontecia. Versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, aquela comunidade estava no templo, partindo o pão. Por que ela partia o pão no templo? Ali, irmãos, ela estava fazendo o que nós realizamos mensalmente aqui, a ceia do Senhor. Esse partir do pão aqui tem a ver com o sacramento em que o pão e o vinho representam para nós a obra salvífica que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. Aquela igreja se reunia ali para celebrar ao Senhor. Mas ainda diz, irmãos, que isso era feito com alegria. Havia naquela época a chamada refeição ágape. O que é a refeição ágape? Os irmãos se reuniam e diziam o seguinte: vamos fazer um churrasco. Vamos lá, cada um traz um negócio de casa. E aí eles iam para essa refeição e ali começavam a comer juntos e conversar e se alegrar e falar das coisas de Deus e falar das provas e das vitórias que Deus dava a ela. Aquilo que nós fazemos no domingo, quando a gente sai para comer uma pizza.
E a gente começa a falar das nossas alegrias. Olha, essa semana Deus fez isso. Aí o outro diz, pastor, essa semana foi difícil. Meus irmãos, isso é coisa do Espírito Santo. Não é homem que faz isso. O Espírito Santo nos une, irmãos, de tal forma que esses momentos se tornam deleite, prazer, nos traz alegria. Lucas notou naquela igreja, irmãos, naquela igreja inicial, primitiva, que aqueles irmãos, eles se confraternizavam porque o Espírito Santo estava agindo neles, gerando neles uma vida em comum. A coisa era tão assim, irmãos, que quando os irmãos, possuídos pelo Espírito Santo, vinham o irmão com necessidade, eles se desfaziam dos seus bens para abençoar os outros. O texto não nos diz que isso é uma ordem do Senhor. Aqui não tem ordem nenhuma para você, eu vou vender tudo e vou agora entregar tudo, dividir com os meus irmãos ou coisa do tipo. Aqui não dá. Mas eu lhe digo uma coisa, se você é cheio do Espírito Santo, você será capaz de ser comovido, irmãos, pela dor alheia, entrar num estado de empatia com o teu semelhante, que você será capaz de entregar os teus bens, abençoando a vida dele e a vida dela. Quem é que produz isso? É o pastor, é a igreja? Não, é o Espírito. É o Espírito Santo que produz isso, irmãos. Então, quer ser cheio do Espírito Santo, para que Cristo resplandeça em você, esteja disposto a coisas como essa. Porque era assim que aquela igreja, irmãos, testemunhava da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está entre nós, meus irmãos, os nossos momentos de ajuntamento se tornam em momentos de grande alegria. Porque a gente não está apenas fisicamente do lado do outro, né? Às vezes acontece muito aqui. Às vezes chega a pessoa, sentou ali, participou do culto, foi-se embora. Você não sabe nem quem é, nem onde mora, o que está passando, que luta está passando. Meus irmãos, a igreja do Senhor não deveria ser assim. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, é uma igreja, irmãos, onde nós não apenas nos ajuntamos. Nós estamos ali, irmãos, com um alvo em comum, com uma vida em comum. Quando o Espírito Santo nos enche, a vida do outro, irmãos, diz respeito a mim, porque a alegria dele é a minha alegria, a tristeza dele é a minha tristeza. Esses dias eu fui levar meu carro à oficina e falava de coisas como essa ao mecânico que estava consertando. E ele chegou a uma conclusão óbvia que você pode chegar nessa noite. Ele disse para mim o seguinte: pastor, isso é difícil demais. Tem como a gente viver isso não? E eu disse, eu concordo com você, é difícil demais. Como é que eu vou olhar para o outro ou me preocupar numa geração como a nossa, onde cada um está olhando para o seu próprio umbigo, se o outro está doente ou não, ninguém quer saber, e você leva a sua vida, né, como se nada tivesse acontecido. E ele dizia para mim, pastor, isso é difícil demais. E eu disse, eu concordo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, o mesmo Deus que faz esse tipo de coisa é o mesmo Deus que nos capacita a fazer essas coisas. E quem é que nos capacita a fazer essas coisas, irmãos? O Espírito Santo de Deus. É por isso que a nossa oração, pedindo, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, não é um pedido pelo ajuntamento, é um pedido por um modo de vida novo, que nos faça olhar para o outro e dizer, olha, a tua dor é a minha dor, não é a tua dor, é a tua dor. O partir do pão, irmãos, aqueles irmãos, era um partir de pão de alegria. Era já uma maquete daquilo que nós vamos viver e experimentar no banquete celestial. John Stott, comentando essa passagem, ele diz, né, que nós podemos entender muito desse relacionamento da igreja primitiva se nós olharmos para o próprio relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer saber o que é a comunhão que o Espírito gera em você, que vai gerar em você se você ainda não é cheio do Espírito Santo, olhe para a maneira como o Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Espírito. Porque ali está o padrão de comunhão, o padrão de alegria. O Pai se deleita no Filho, o Filho se deleita no Pai, o Espírito se alegra no Filho, o Filho se alegra no Espírito. Meus irmãos, é para isso que nós devemos olhar, é para Deus que nós devemos olhar. Sem o Espírito, sabe o que a gente vai fazer? Algumas estratégias aqui para tornar o nosso ajuntamento mais agradável. E eu digo a vocês, não é difícil não. Não é difícil. Pode tornar esse momento mais agradável. Mas o que nenhum homem pode fazer, irmãos, é aquilo que está sendo dito aqui. Nos fazer ter uma vida em comum.
nos fazer chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram, se alegrar com os que se alegram. Às vezes, tem pessoas que chegam a mim e dizem: pastor, é tão difícil, eu consegui uma bênção, mas eu tenho um receio, pastor, de falar para a igreja, porque eu sei que se eu falar vai ter irmão que vai dizer: meu Deus, lá vai ele, lá vai ela. A gente não deveria ter esse receio. É claro que a gente tem que ter prudência, né? A gente tem que ter prudência. Você não vai estar dando os detalhes, a sua senha do banco a todo mundo. Você não faz isso, né? Você não faz. Agora, tem coisas que nós não devemos deixar de contar. Porque embora, irmãos, tenha gente que não está nem aí para o que você conquistou e que vai se entristecer pela inveja que tem pelo que você conquistou, eu lhe digo uma coisa: tem crentes cheios do Espírito Santo que vão se alegrar com você, que vão dizer: como é bom ver que você está prosperando, como é bom ver que o seu negócio está indo para frente, como é bom ver que Cristo está crescendo na sua vida, que o teu relacionamento, que o teu casamento está cada vez mais consolidado em Cristo Jesus. Como é bom! Então fale, meu irmão. Fala. Não esconde não. Fala. Meus irmãos, Lucas ele relata que havia também na vida da igreja uma outra ação do Espírito Santo, que eu queria encerrar aqui. Uma outra ação que faz a luz de Cristo resplandecer na igreja, em nós. Ele nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo faz brilhar a vida de oração da igreja. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja em que a oração é desejada, é ansiada, é vivida, como Paulo diz, sem cessar. Sem cessar. Lucas ele diz assim, no versículo 42, 2:42, Atos 2:42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações. O Espírito no seio da igreja, irmãos, entre nós, nos desperta a comunhão com o nosso Senhor. Não só é uma comunhão horizontal, porque a cruz nos fala de uma comunhão estabelecida por Cristo. Uma comunhão na vertical com Deus e uma comunhão na horizontal. Irmãos, a oração é a nossa comunhão na vertical, apontando para o céu, nos levando para viver um relacionamento integral e constante com o nosso Deus. E nós precisamos entender o que é a oração. A oração não é ensinar Deus a fazer as coisas. A oração que aquela igreja fazia, movida pelo Espírito Santo, certamente não era uma oração em que Deus era um menino que precisava ser ensinado como é que ele tem que administrar a nossa vida e a nossa história. A oração também, irmãos, não é uma súplica dos nossos desejos. Ah, eu quero, e se não for do jeito que eu quero, estou emburrado. É a síndrome do menino que não cresce, o Peter Pan. Tem crente que é assim. Acha que se relaciona com Deus, se emburrando para Deus, ele diz: o Senhor não me der, eu vou ficar com raiva. Como fazia lá na época de outrora, que virava o santo, porque não tinha ainda recebido uma graça do santo, né? Meus irmãos, isso não é oração com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: orar é falar com Deus, é estar em comunhão com Deus. E nós não estamos em comunhão com Deus apenas em 30 minutos que reservamos no nosso dia para orar. É bom que você faça isso. Mas nós estamos em comunhão com Deus quando levantamos, quando vamos ao trabalho, quando estamos ali nos alimentando. Nós estamos diante de Deus. Nós estamos o tempo todo diante do nosso Senhor e falamos com Ele. E muitas vezes até as pessoas dizem: você é meu doido, porque você está conversando sozinho aí, como é que pode? Está muito bem da cabeça não. Mas nós estamos falando com Deus, irmãos, que o nosso Deus é Espírito, e Ele está ao nosso redor, e Ele está conosco. Nós oramos, irmãos, porque o nosso desejo é estar em comunhão com o Senhor constantemente. Está lá lavando a roupa, está falando com Deus. Está fazendo a comida, está falando com Deus. Vai trabalhar, está na repartição, está falando com Deus. É por isso que Paulo diz: orem sem cessar, não percam a comunhão com o Senhor. Irmãos, é por meio da oração que nós suplicamos graça ao nosso Deus. É por meio da oração que nós estamos fracos e nos tornamos poderosos e fortes. Quando Paulo estava diante da aflição do espinho na carne, ele orou por 3 vezes. E se você não sabe quem é Paulo, era um dos maiores missionários que a Bíblia nos relata. Um dos maiores. Um homem que
não tinha a sua vida por preciosa, seu desejo era pregar Jesus Cristo onde ele fosse. E Paulo se viu diante de uma provação, um espinho na carne, que ele disse que foi Deus quem deu. Era um mensageiro de Satanás, que aperreava a sua vida. Não sabemos se era um espinho mesmo, se era alguém, né? Argumentos aí, é um mistério. O fato era que era algo que afligia Paulo. E ele ora ao Senhor e pede por 3 vezes: Senhor, tira esse espinho na carne. Senhor, tira esse espinho na carne. Senhor, tira esse espinho na carne. Deus tirou? Não. Deus não tirou. Mas como Deus nunca deixa de falar, Deus respondeu a Paulo como responde para você. Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo reconhece: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu estou em comunhão com Deus, expressando a Deus o que Deus se agrada, a minha dependência. Dizendo ao Senhor: o Senhor depende de Ti. Por que é que nós devemos orar, irmãos? É para ensinar a Deus, mostrar a Deus o que está no nosso coração? Não, você não deve orar a Deus para tentar revelar a Deus algo que você está escondendo dele. Deus já conhece tudo. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6 que antes que venhamos a orar ou pedir alguma coisa, Ele já conhece as nossas necessidades. Ele já sabe o que você precisa para essa semana que virá. Você não precisa dizer: Senhor, eu preciso da comida sobre a mesa. Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele já sabe o que você precisa. Então por que nós oramos? Por que a gente apresenta as nossas necessidades diante de Deus? Porque Deus se agrada da nossa dependência dEle. Quando nós somos dependentes de Deus, Deus se agrada. Quando nós nos levantamos pela manhã, vamos trabalhar, chegamos no final do dia e dizemos: Senhor, muito obrigado pela a força que o Senhor me deu. Mesmo que se eu não tivesse orado, eu tinha trabalhado do mesmo jeito. Deus se alegra, porque naquele momento eu estou dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Deixa eu explicar um pouco mais, eu sei que o tempo está avançado. Meus irmãos, Deus nos criou lá no Éden para sermos dependentes dEle. A independência de Deus, a autonomia da humanidade, só passou a existir no momento que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Se enveredaram pelo caminho de Satanás, que diz o seguinte: tu serás conhecedor do bem e do mal, tu serás como Deus. Você vai percorrer o caminho agora sem depender de Deus. Aí o que é que o Espírito Santo faz, irmãos, na vida da igreja? O Espírito Santo torna a igreja dependente de Deus, e a oração é a expressão dessa dependência de Deus. Então, quando o Espírito Santo atua na nossa vida, para que a luz de Cristo seja evidenciada, irmãos, Ele gera em nós um senso de dependência, de forma que a gente não pode viver sem oração, de forma que a gente sabe que sem oração a gente vai se distanciando. É como um casal, né, que decide se conhecer. Todos vocês, antes de casar, assim como eu, o primeiro passo foi o quê? Foi a paquera, né? Eu diria até a amizade, né? Você vai conversando ali, aí você de repente vê que aquela pessoa poderia ser uma pessoa para o seu futuro, e você começa a conversar com ela. E aí naquela conversa, em algum momento vai sair da superficialidade, porque você vai decidir se abrir para o outro. Você vai decidir se dar a conhecer ao outro, não é assim que acontece? E você vai então dizendo: olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. E o outro também vai fazendo isso com você. E se os dois fizerem isso dentro de um relacionamento, sabe o que é que vai acontecer? Há grandes chances de aí se estabelecer uma amizade duradoura, ou quem sabe até um casamento. Agora, se uma das partes se fecha e não se dar a conhecer, não tem como a amizade prosperar. Meus irmãos, na oração é assim. Nós nos damos a conhecer a Deus, e não é porque Deus não conhece, é porque Deus se agrada de que expressemos a nossa dependência dEle. Mas eu lhe digo mais: Deus não fica escondido. O relacionamento que temos com o nosso Deus é de um Deus que fala conosco. E às vezes não ouvimos o falar de Deus, sabe por quê? Porque estamos só querendo falar. Às vezes, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, Tu sabes, eu queria preocupar da minha família, a minha saúde. Aí a gente se cala. E sabe como é que a voz de Deus ressoa no nosso coração? Lance sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você.
Aí às vezes a gente está passando, irmãos, uma tribulação, estamos sozinhos, aquela sensação de solidão, não tem ninguém por nós, ninguém sabe o que a gente está passando, mas a gente sabe. E a gente se cala para ouvir o outro lado desse relacionamento. E o outro lado diz assim: eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus, irmãos, é a fala de Deus às nossas orações. É a resposta que Deus tem à sua oração nessa noite, minha irmã. E que você precisa ouvir a palavra. Quem vai dar esse entendimento a você é o Espírito Santo. Ele vai lembrar ao seu coração aquilo que vai trazer norte para você, direção, conforto. É o Espírito Santo que faz isso. Portanto, para resplandecermos, meus irmãos, a luz de Cristo, precisamos nos dar a conhecer a Deus. E essa semana, quem sabe, seja uma semana em que você vai precisar falar um pouco mais de si mesmo ao Senhor. Desengavetar aquilo que você escondeu lá embaixo, que você acha que não tem por que falar, está na hora de falar a Deus. Porque, embora muita coisa tenha acontecido na sua vida, Deus se agrada quando você expressa a dependência dEle. Quando você diz: Senhor, tudo é Teu, tudo veio de Ti, tudo é para Ti. Concluindo aqui as minhas palavras, meus irmãos, é o Espírito Santo quem acende a luz de Cristo no meio da igreja. E é isso que Lucas nos mostra. Lucas tinha a preocupação de dizer para nós, irmãos, que aquela comunidade era uma comunidade firmada na doutrina dos apóstolos. Não era firmada na doutrina de homem. Não era firmada numa persona carismática, uma pessoa carismática. Não! Irmãos, era uma igreja firmada no ensino apostólico. Era uma igreja, irmãos, que experimentava a comunhão, que ansiava o momento de estarem reunidos. Era uma igreja, irmãos, que se alegravam nesses momentos de confraternização. Não ficava emburrado, como alguns ficam, parece que comeram uma melancia na hora que a gente está se confraternizando. Só que a melancia ficou na garganta, né? Não desceu. Meus irmãos, que o Espírito Santo faça resplandecer a vida de Cristo em nós. Que nós olhemos para o texto que lemos nessa noite e que Ele aplique aquilo que é um modelo para nós, as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração e nessa oração pedir ao Senhor a graça para vivermos, no poder do Espírito Santo. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço porque a Tua palavra, ela lançada como semente, ela cresce e dá o seu fruto. Meu Deus, eu te peço nessa noite por essa palavra aqui lançada nos corações. Meu Deus, que no decorrer dessa semana, diante daquilo que nós temos para realizar, daquilo que nós temos para executar, que o Senhor esteja nos orientando, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, Deus, gerar em nós a comunhão necessária para que Cristo seja visto no mundo, meu Pai. É assim que testemunharemos em Jerusalém, Judeia, até os confins do mundo, Senhor. Se o Teu Espírito nos levar a viver, Deus, de forma poderosa, como uma comunidade diferente, como um povo diferente. Meu Pai, eu te peço, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, que diante do que ouviram, sentiram o seu coração confrontados, por perceberem a fraqueza e o modo como tem vivido. Meu Deus, que o Teu Espírito ajude a estes. Pai, fortalece a eles. Não deixa, Senhor, que eles venham largar a Tua mão, e nem porque Tu não largarás a mão deles, Senhor. Meu Pai, seja conosco. Recebe a nossa gratidão e recebe o nosso culto nessa noite. Nos dá uma semana repleta da Tua bênção, Pai, em tudo que venhamos a fazer. Assim eu te peço, assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre.